Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós estamos numa situação lamentável de escassez de sabedoria. Nos tempos em que o mundo funcionava relativamente bem, as pessoas que tinham cabelos brancos e as suas rugas eram sinal de sabedoria. Por isso, havia uma veneração ao... Hoje até ofensivo falar do velho que é velho. Pois o velho é velho e sábio, o ancião. Então, dada essa escassez de sabedoria nos velhos e a grande insensatez nos jovens, nós temos que apelar ao Espírito Santo de Deus, porque só Ele pode ter pena de nós, compaixão. E aonde nós temos a sabedoria do Espírito Santo? Nos livros sapienciais da Sagrada Escritura. O padre já recomendou muitas vezes que os senhores lessem os livros sapienciais e não interpretassem nada, porque nós não somos protestantes. Basta a leitura e reter o que está escrito. Mas, como isso não aconteceu, a partir de hoje, vamos considerar a sabedoria dos livros sapienciais. Quer agrade, quer desagrade, cansados, entediados, lamento, mas eu não quero ficar no purgatório por ter, já que os senhores foram omissos, deixado a sabedoria passar desapercebida sobre a face da terra. Isso é grave. Então vamos ao livro dos Provérbios com muita alegria. E a partir de hoje, repito, vamos considerar a sabedoria, porque sem ela, a vida é o que nós vemos aí, sem norte, sem rumo. Tudo é sem sabor. E este mundo se transforma no inferno. O conhecimento não tem sentido. E assim todos andam perdidos sem saber para onde estão indo. São Boaventura diz que era um sinal da vinda do anticristo quando os velhos, os idosos, perdessem a sabedoria. Então, para arrepiar a medula de nossa alma, é um triste sinal e uma triste realidade, a ausência de sabedoria. Então, no primeiro capítulo dos Provérbios, é verdade que são palavras do rei Salomão, sentenças do rei Salomão, mas lembremos-nos que ele, quando foi eleito rei, ele pediu a Deus duas virtudes. A castidade, a qual ele por um tempo se comportou bem, mas no final da sua vida vai aprontar. E a segunda foi a sabedoria, porque ele vai dizer que sem ela é impossível reinar e governar bem os povos, de fato. É o que também vemos em nossa própria pele, falando desse país independente de direita, esquerda, monarquia, república, o que os senhores quiserem que governam. Sem sabedoria, vira o que nós vemos há muitas décadas neste país e em toda a face da terra. Inclusive dentro no governo eclesiástico também, a mesma lamentável constatação de fatos. Então começa o rei dizendo parábolas de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e a disciplina. Então a sabedoria, o que é sabedoria? É o saborear as verdades. Vem da palavra sal também, sabedoria, que tem condimento, tem tempero. É o apreciar, o saborear as verdades. Não é só conhecê-las. Não se contenta com isso, mas o sábio, ele vai ali meditar, saborear, degustar a verdade conhecida. Então a finalidade deste livro é para aprender a sabedoria e a disciplina. A disciplina, ela é o primeiro fruto da sabedoria. Antigamente, como falávamos a princípio, os idosos, os anciãos, eram pessoas que seguiam uma rotina. Tanto que quem tinha uma rotina estabelecida eram chamados de pessoas velhas. Mas não é por um fato metódico
Não é por manias, não, é porque o sábio, ele tem disciplina. Nenhum sábio é indisciplinado, mas não quer dizer que todo disciplinado seja sábio. Infelizmente é assim. Mas todo sábio é disciplinado. Por isso o rei vai colocar para aprender a sabedoria e a disciplina. E aí ele coloca um meio para chegar à sabedoria e à disciplina. Palavras de prudência e receber a boa doutrina. A prudência, ela é a virtude que faz com que nós, dos princípios que são gerais, possamos aplicar a um caso concreto e preciso. Por exemplo, é um princípio geral, temos que fazer o bem e evitar o mal. Isso é uma regra natural, inclusive. Agora, que bem que eu devo fazer agora? Tal. Então a prudência fará com que este bem específico seja feito bem feito para que seja uma boa obra. Qual mal que eu devo evitar? Todos, mas eu tenho mal presente aqui, isso. Então a prudência fará com que eu não caia nas garras deste mal. Então nós vemos aí a sabedoria, a disciplina, a prudência aliadas para que as almas possam caminhar neste mundo e não cair nas ciladas deste mundo. E segue o rei dizendo: compreender as palavras da prudência e receber a instrução da boa doutrina, a justiça, a retidão e a equidade, a fim de que os inexperientes adquiram habilidade e o jovem conhecimento e reflexão. Então nós vemos aqui a importância da virtude da prudência e também da disciplina que brota da sabedoria. E o rei deixa claro, o rei Salomão, que para que o jovem adquira, porque o jovem não tem sabedoria. Por isso, eu insisto nisso, antigamente tínhamos os velhos, hein? Era a avó, era o vizinho velho, no caso do sacerdote, eram os padres velhos, que as pessoas, no caso dos clérigos, os outros parentes, tinham gosto de ouvir, não só os relatos das histórias dos tempos passados, mas também porque tinham a experiência da vida. E ao comunicar a sua experiência, comunicava para o outro essa sabedoria. E hoje todos estão preocupados com a extinção de certas aves, com os rios poluídos e a falta de sanidade no ar, mas o principal que se poderia salvar até no nível natural é a sabedoria e ninguém se preocupa. Quando extinguirem o espírito do velho, a sabedoria terá a sua sepultura. E nós vemos, hein? As pessoas com mais idade querem ser jovens. Por consequência, querem ser nécias. E aí a sabedoria encontrará a sua sepultura e esperemos ouvir antes disso a trombeta do juízo final para impedir semelhante lástima para todos. Segue o rei. O sábio, ouvindo estas sentenças, ficará mais sábio, e o que as entender possuirá o leme. Penetrará as parábolas e a interpretação, as palavras dos sábios e os seus enigmas. Então o rei deixa claro no prólogo que aquele que entender a sabedoria que está neste livro, ele vai se tornar mais sábio. Porque a sabedoria deste livro, dos provérbios, não é a sabedoria pessoal do rei Salomão, é a sabedoria do Espírito de Deus comunicado a Salomão. Então, como lhes dizia e repito, ele ia reinar, pediu castidade e sabedoria. E a partir daquela oração que ele fez, ele se tornou casto e sábio, e jovem ainda, de tal modo que reis iam consultá-lo. Ele tinha uma sabedoria assim insuperável, porque ele entendeu do Espírito Santo o proceder sábio. E Deus quis que ele escrevesse essas sentenças para nos comunicar a sabedoria própria do Espírito de Deus. Aí começa então agora a prática. Primeira regra que devemos escrever nos nossos espelhos. E ao escovar os dentes, para os que têm este hábito, ler.
e reter na alma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há sabedoria sem o temor de Deus, hein? Aí vamos então. Tiraram a ruga dos nossos velhos. Os nossos velhos querem se tornar jovens, nécios, por consequência. Por isso nós vemos também a falta de religião. Porque os nossos jovens do século que vivemos não têm espírito de piedade e temor de Deus no sentido religioso. É assim, hein? Quando os senhores encontrarem estas senhoras com seus tempos já vividos, que querem estar na casa dos 20, 30, duras penas, por aí, forçando a barra, os senhores vão ver a impiedade, porque elas fabricaram um Deus que não existe, graças a Deus não existe o Deus da cabeça delas, hein? Que é um Deus que pode fazer tudo, e a regra desse Deus é ser feliz. Só isso. Não existe castigo, não existe remuneração, não existe virtude, não existe moral na cabeça do Deus destas velhas jovens ou joviais que existe por aí. Por quê? Porque esse é o espírito do jovem. O jovem não quer que exista um Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro condena tudo que a nossa inclinação e as nossas faltas de disciplinas levam. E por isso esse espírito de impiedade no sentido de ir contra o temor de Deus. Então a sabedoria de Deus, a verdadeira, tem como princípio o temor do Senhor. Aí segue o rei dizendo: os insensatos desprezam a sabedoria e a doutrina. E é o que nós assistimos, hein? Doutrina é todo conhecimento vindo de Deus. Quer o religioso em certos aspectos, quer qualquer outra verdade vinda do Altíssimo. E existe um desprezo. Os padres hoje não querem ensinar a doutrina, mas só que também as pessoas católicas que se dizem tais não querem aprender a doutrina. Falamos de catecismo, todos pensam que é um ensinamento para crianças. Não, é para quem quer amar a Deus. Quem quer conhecer Deus, estuda o catecismo. Nós falamos, leia um livro. Não tenho tempo, padre. Não é possível que não tenhamos tempo para a nossa instrução. Nós nascemos estimados sem saber fazer nada. Só mamar e chorar e defecar. São 3 atos que todos nascem sabendo. Só isso, nada mais. E nós aprendemos tudo. A falar, a entender, a comer, a mastigar, tudo nós aprendemos. E por que nós não temos tempo de conhecer a verdade mais sublime, que é Deus? E não é conhecer um Deus distante, que eu tenho que tentar acertar qual. É um Deus que se fez carne. É um Deus que falou conosco. É um Deus que vamos celebrar sua proximidade no Natal, se fez homem e habitou entre nós, hein? Falou dele, quem ele é, o que ele exige para que estejamos com ele. Não temos o menor encanto de conhecer o Deus que se fez acessível, único, verdadeiro. E isso é falta de temor de Deus, é falta de buscar apreciar as verdades do Altíssimo, que se chama sabedoria. Por quê? Porque há como princípio a insensatez, que é o oposto à conduta de alma do sábio. Aí o nosso estimado rei Salomão vai dizer aqui, com isso o padre conclui por hoje, a necessidade de fugir da companhia dos maus. Ouve, meu filho, as instruções de teu pai e não abandones a lei da tua mãe. Aqui, claro, já estamos propensos a não buscar o conhecimento, a disciplina e o temor de Deus. Agora, diante desta visão sábia, quem se preocupa mais com a nossa alma nesta terra? Nosso pai e nossa mãe. Não existe outros, hein? Nem a professora, nem o governante, nem o prefeito, nem o presidente, nem o rei, ninguém. Porque a vida que nós temos foi quem que nos deu? Deus, nosso pai e nossa mãe. Ninguém mais nos deu a vida.
Deus, nosso pai e nossa mãe. A nossa vida natural devemos aos três. Pois então, quando há insensatez, há desobediência. É a grande dificuldade de todo adolescente e jovem de obedecer seus pais. Claro, porque nós não vemos aí com o temor de Deus que a nossa vida devemos a eles. E hoje o homem moderno tem um agravante a maior, porque o homem moderno odeia a própria vida. Esse espírito suicida que está por toda parte, hein? Pessoas mal saíram das fraldas, querem se jogar de uma ponte. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem ama a Deus, odeia tudo que Deus nos dá. E começa pela nossa vida. Odeia a própria vida. Aí quem mais Deus nos deu? Nosso pai e nossa mãe. Odeiam os pais. Então o rei está dizendo aqui, ouve meu filho, teu pai e tua mãe. Não há sabedoria sem ouvir pai e mãe. E aqui o rei não está falando que o pai é santo, que o pai é levita, que a mãe é santa, que ela tem visões. Não. É o pai natural, a mãe natural. Temos que ouvir. Ah, mas eles têm os seus defeitos. Todos eles têm os seus defeitos. O único pai que não tem defeito é o pai eterno e a mãe santíssima. O resto, todos têm defeitos. Tiveram e terão. Mas ouve o teu filho. Com esta submissão intelectual de ver no pai, na mãe, esta autoridade, começa a sabedoria. Nas nossas almas fluir. É o cano que conecta a sabedoria por onde ela vai passar por nossas almas. Sem esse cano, não passará sabedoria sobre ninguém. Aí segue o rei dizendo, isso será um ornato para a tua cabeça e um colar ao teu pescoço. Então, ouvir as instruções do pai e não abandonar a sua lei, a lei da sua mãe, diz aqui, palavra de Deus, é um ornato, ou seja, é uma joia. Meu filho, segue o rei dizendo, palavra também do bom Deus, meu filho, se os pecadores te atraírem com seus afagos, não não podes aí segui-los. Por quê? Porque nós temos a proibição de Deus, nosso Senhor, que é nosso Pai, de não fazer o mal. Da mesma forma que nós temos a proibição dos nossos pais de não fazer o mal. Se eles veem que tocando a autoridade do Pai da terra, nós vamos também tocar a autoridade do Pai do céu. Isso é uma dificuldade, hein? Quando nós falamos Deus é Pai. Tem pessoas que se revoltam contra essa palavra Pai. E essas mulheres peludas e do cabelo colorido que andam por aí, hein? Querem tirar o título de Deus Pai, porque é patriarcalismo isso. Mas sabe por quê? Porque elas odeiam o pai que elas têm em casa. Aí querem fazer Deus ser uma mãe chamada Gaia, que é um monte de terra, um ser meio esférico, uma mulher entre parto e raízes que você não sabe se são artérias, estrias, é uma coisa indígena, hein? Aí querem que Deus vire uma mãe. Agora, e aqueles que odeiam as suas mães? Sabe o que eles querem? Que Deus não exista. Simples. E está resolvido. Quem odeia pai e mãe, Deus... pai não pode ser, mãe não pode ser, não existe, acabou. Pois então, da mesma forma que sabedoria, temos que ouvir as instruções do Deus, do nosso Pai, o Pai que temos em casa, a mãe que temos em casa, será um ornato para a nossa cabeça. Aí Deus, como Pai, vai nos dizer, para que nos afastemos dos pecadores, para não cair nos seus afagos e não condescender com eles. Aí nós vemos então, estimadas almas, a sabedoria que faz enxergar as coisas como elas são e não como nós achamos que elas são. Este acho, este suponho, este penso, tudo errado, hein? Canso de dizer isso. Não me canso, vou seguir dizendo isso enquanto tiver voz. Então eu acho que meu pai é meu inimigo, odeio. Acho que minha mãe me persegue, não obedeço. Acho que Deus quer demais, não faço. Aí o que vai acontecer? Indisciplina, em casa e na alma. O que vai acontecer? Rebeldia em casa e diante de Deus. Pecado, pecado e pecado.
Então, estimadas almas, convertemos nosso coração a Deus. A sabedoria encarnada é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos celebrar o seu Santo Natal e podemos oferecer ao bom Jesus nossas almas, nossas tentativas de virtudes, nossos bons propósitos feitos, conseguidos, ou pelo menos apontados durante este ano, tudo o que os senhores quiserem. Mas lhes recomendo, busquemos a sabedoria. A sabedoria fará que, mesmo que não tenhamos rugas e cabelos brancos, bom, quem tem cabelo, mas que a nossa alma seja assim envelhecida. Sim, envelhecida pela verdade apreciada, causa estabilidade, firmeza, e não nos transformamos numa palha que o vento, para onde soprar, levará. E esta é a maturidade católica. E pelos tempos serem maus, nós não podemos nos conformar com este século, assim que não podemos viver uma religião de modo insensato. Não podemos viver nossos dias aqui na terra sem buscar a sabedoria que é nosso Senhor Jesus Cristo, amando suas verdades, amando seus decretos e nos esforçando para cumprir os seus mandamentos. Que Deus menino, o bom Jesus, nos conceda essa graça, a graça de obedecer seus decretos e também a graça para que o padre consiga pregar até o último capítulo do livro dos Provérbios, e paciência para os senhores ouvirem e reterem a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.